Oi, pessoal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os quatro principais pilares aí, para que você aumente a lucratividade do seu negócio de alimentação. Eles não estão diretamente ligados a ferramentas de gestão, né? Mas são quatro pilares essenciais e que eles precisam estar conectados para que o negócio tenha um faturamento maior e, consequentemente, uma maior lucratividade. Eu costumo observar nos negócios de alimentação que eu presto consultoria que algumas áreas elas não estão conectadas entre elas. Então, o pessoal do atendimento, ele não está muito conectado com o pessoal da produção e vice-versa, né? A turma do marketing está totalmente por fora de como está acontecendo a dinâmica ali e até mesmo o feedback dos clientes dentro da rotina ali que o pessoal do atendimento recebe. E o pessoal que faz a parte administrativa financeira não conhece muitas vezes quais são as fortalezas e fraquezas tanto do atendimento quanto do operacional ali dentro da cozinha, tá? Então, é importantíssimo que essas quatro áreas, elas em algum momento se conversem, tá? Então, eu vou mostrar aqui um framework que eu montei, que vai ficar muito mais claro e nós vamos conversar em cima desses pontos aqui que eu levantei, tá legal? Então, o que que seria o mesa, né? Então, seria os quatro principais pilares aí, né? Magnetizar, que é atrair clientes, o encantar os clientes, o sistematizar a sua operação e aumentar aí o seu resultado, tá? Então, vamos de uma forma aí muito objetiva, até mesmo para otimizar o seu tempo aí, tentar entender como que funciona tudo isso e por como que eles vão se interligar aí como uma engrenagem, como fazer para que eles estejam interligados, né? Eu costumo dizer que um negócio, para se sustentar, ele precisa ter vendas, né? Sem faturamento, não tem como você ter um negócio sustentável, tá? Então, o M aqui seria atrair, né? Magnetizar clientes e gerar demanda, gerar vendas, tá? E não necessariamente eu preciso atrair, o atrair clientes não é trazer, às vezes, clientes novos a todo momento. Atrair aqueles clientes que já conhecem seu restaurante, já conhecem, né, a sua cafeteria. Porque atrair novos clientes é algo muito difícil, despende muita energia e é caro, tá? Então, será que o cliente que vem eventualmente aqui, ele não poderia vir numa frequência maior? Ele recomenda, né, o meu restaurante para as pessoas ali da sua rede, né? Então, atrair clientes vai além de você trazer todo momento novos clientes, tá legal? Então, como que nós vamos fazer? Como que pode ser feito isso, né? Bom, redes sociais, né? Hoje em dia não tem como você manter um negócio sem você estar em alguma rede social, né? Existem várias. Você precisa entender qual que é o seu público-alvo, né? O meu público-alvo, ele tá no Instagram, ele tá no Facebook. Ah, o meu público-alvo são pessoas, né, acima de 50 anos. A maioria dessas pessoas estão no Facebook, né? Não, são jovens, né? Então, eles estão no Instagram, pode ser que eles estejam no TikTok, tá? Então, você precisa entender onde que o meu público-alvo está, né? Como que eu vou conversar com ele? E aí, eu acho que nessa parte aqui vale um pouquinho uma observação. Eu percebo muito em muitos perfis que eu vejo ou que eu acompanho, muito aquele perfil catálogo, sabe? Com fotos lindas dos pratos, geralmente feitas por profissionais, fotos profissionais,
mas que tá a todo momento dizendo a seguinte mensagem para o cliente: compre, 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 compre. Isso é chato, né? Então, eu acho que a gente precisa humanizar um pouquinho as redes sociais. Mostre um pouco os seus bastidores, claro que com estratégia, né? Você não vai passar a receita, né, dos seus pratos. Conte um pouco da história de um prato, como que ele surgiu. É, conte por que que o seu negócio tem o nome que tem. Então, você não precisa aparecer todos os dias, né? Mas às vezes filmar e fazer só um áudio ali contando a história, né? Filmando como que foi o final de semana e pontuando como que o que que teve de destaque naquele final de semana, né? Então, pessoal, rede social é isso, né? O próprio nome social já diz isso. Então, tem um livro muito interessante do João Branco que se chama Desmarketize-se. Fica até a dica aí para vocês, que ele fala muito isso, né? Da gente quebrar essa coisa do vender sem mostrar do momento que eu quero vender. Às vezes você conectando com a pessoa, você fica muito mais tempo na memória dela do que, às vezes, contando uma história, você fica muito mais tempo na memória dela do que mostrando uma foto linda, maravilhosa, feita por uma agência de marketing, tá? Google e avaliações, né? Como que tá o seu Google, a descrição do seu negócio lá no Google? Eu vou falar por mim, como consumidora. Muitas vezes eu vou buscar no Google, eu não acho o endereço completo, como que eu chego, qual que é o horário de funcionamento, né? Se tem algum WhatsApp que eu possa tirar alguma dúvida, será que eu preciso fazer reserva? Não preciso, é só chegar, né? Então é importante você detalhar muito bem isso, porque às vezes o seu novo cliente, né, aquele que você está atraindo pela primeira vez, tem a curiosidade de conhecer o seu negócio, ele vai buscar essas informações, tanto na sua rede social, quanto no Google. Quantos e quantos restaurantes que eu já quis ir, entro no Instagram e não tem endereço. Fotos lindas, perfil com muitos seguidores, um baita engajamento, mas não tem uma simples informação, o endereço, o horário de funcionamento. Então, é importante. As avaliações. Leia as avaliações que estão lá no Google. Responda as avaliações do Google, tá? Indicações, o que que seria isso? Sabe aquela foto que seu cliente tirou e postou na rede social dele te marcando? Reposte, agradeça, tá? Porque ele vai ficar feliz, falar, poxa vida, eles me enxergaram, olha que legal, eles repostaram a minha foto, o meu momento, que eu quis compartilhar, estando aqui na cafeteria, na confeitaria, no restaurante deles, né? Então, é um cuidado que você tem que ter. Então, quem está cuidando das suas redes sociais precisa ficar atento, até mesmo porque dura só 24 horas, né? Leia os comentários, responda os comentários, né? Se for um elogio, agradeça. Se for uma crítica, entre em contato com o cliente, tente entender melhor o porquê que ele fez aquele comentário sobre o seu negócio, tá? WhatsApp. Já também entrei em contato com vários locais que colocam ali o WhatsApp e simplesmente não respondem, né? Então, se você acha que você não tem condição, dentro da sua rotina, de responder uma mensagem para o cliente, não coloque o WhatsApp, né? Deixe ali somente o link da plataforma de delivery, o seu endereço e não disponibilize o WhatsApp, tá? Porque é muito chato e isso faz com que o seu cliente, não me respondeu, então eu vou para o próximo, eu vou lá para o concorrente dele, né? Porque às vezes é uma informação que ele quer, que ele não encontrou lá como um endereço, ou que horas que vai abrir, hoje é feriado, será que eles estão funcionando? Né? É uma informação que às vezes ele precisa ter e ele não tem resposta. Ele vai para o próximo, simples assim, tá? Cardápio digital, eu vejo muito medo dos negócios disponibilizarem o cardápio nas suas redes, ou até mesmo no Google, né? Você pode fazer um cardápio sem preço, mas pelo menos mostrando o que você serve, que tipo de prato tem,
Porque às vezes eu vou lá, eu quero comer um parmegiana, mas o meu filho, de repente, ele gosta, sei lá, de peixe. Será que vai ter peixe? Será que vai ser um local que vai contemplar, né, todos os gostos e necessidades das pessoas que estarão comigo? Disponibilize o seu cardápio, tá? E é, é o que eu falei anterior, né? Responda, dê atenção ao seu cliente, tá? Isso faz com que ele se sinta pertencente, que ele se sinta único, tá bom? E quais são os indicadores aqui que você precisa acompanhar? Isso aqui eu não vou entrar em detalhes, até mesmo porque eu não sou especialista em marketing, tá? Mas você pode pegar esses nomes e levar para a sua equipe de marketing, né? Qual que é a taxa de conversão? O que seria isso, basicamente? O quanto que eu, por exemplo, se eu vou colocar um anúncio, quanto que esse anúncio me gerou em vendas, tá? Se ele não está convertendo, né? Se eu fui lá, impulsionei o Instagram, ou se eu estou contratando de repente um influencer para fazer a propaganda do meu negócio. O quanto que esse investimento me gerou em vendas, tá? Não em clientes, tá? Mas em vendas mesmo, em dinheiro, tá? Qual que é o custo de aquisição desse novo cliente, né? É, qual que é a avaliação média online? Isso vale tanto para suas redes sociais, quanto também a sua avaliação lá no iFood ou no 99, lá nas suas plataformas de delivery. Você acompanha, né, as avaliações do Google, né, do seu delivery? Você responde? E o melhor, a partir de uma reclamação, você toma alguma ação, tá? Porque senão pode ser algo recorrente, uma pessoa reclama, 5 pessoas reclamam, 10 pessoas reclamam, e não tem como você atrair aqueles clientes é, atuais ou até mesmo novos com um monte de avaliação negativa, tá? E se o seu negócio ele requer reservas, né? Qual que é a taxa de reservas, principalmente em datas mais concorridas, como um Dia das Mães, um Dia dos Pais? As pessoas estão procurando. Foi atrativo aquela campanha, né, do almoço especial do Dia das Mães, tá? Então, tá vendo? Tem vários indicadores aqui que você pode ir analisando. Então, primeiro é você atrair clientes. Segundo, encantar, né? Transformar o atendimento em percepção de valor. Hoje a gente está muito nessa fase de encantamento, de experiência do cliente. Então, quando você fala experiência do cliente, às vezes você pode pensar assim: nossa, eu tenho que ter um prato muito diferente de tudo, algo muito extraordinário. Eu preciso ter, sei lá, um cantor especial, caríssimo, tocando aqui todos os sábados. Pessoal, experiência às vezes está nas pequenas coisas, tá? Quando eu faço o meu trabalho de cliente oculto, eu observo desde o momento em que eu estou buscando lá na rede social, né, as informações é, desse negócio que eu quero conhecer, tudo aquilo que eu já falei aqui, tá? E como que eu chego no local? É fácil estacionar? Isso tudo é experiência. Como que eu fui recebido, né? Eu fui recebido com um garçom, boa tarde, com um script de vendas afiado ali, direcionando você para uma mesa, perguntando se vai chegar mais pessoas, é, perguntando se você já conhece a casa, entregando o cardápio aberto, falando sobre alguma curiosidade ou sobre os carros-chefes do seu restaurante. Então, pessoal, é, é, você acolher o cliente. Eu já cheguei em alguns locais que cheguei, ninguém veio me atender, eu sentei, escolhi a mesa, né? E simplesmente colocaram assim o cardápio e virou as costas e foi embora, né? Isso é péssimo, né? Isso é muito ruim, tá?
Como que é o tempo de espera, né? Tudo bem, às vezes em dias mais agitados, vale a pena, logo que o cliente chega, fala, olha, hoje em função da alta demanda, está demorando um pouquinho mais do que o habitual, tudo bem para vocês? Avise o cliente, tá? Então, fique atento a essa questão do tempo de espera. O atendimento é cordial, é padronizado, porque acontece muito de locais que no final de semana você contratar freelances. Esse pessoal tá treinado, né? Eles conhecem o seu prato, eles conhecem o script de vendas, né? Eles sabem quais são os seus pratos que têm maior rentabilidade, tá? Então, uma vez eu cheguei em um bar, e eu cheguei, o cara, o atendente foi muito simpático, nos direcionou até a mesa. Olá, bem-vindo, tal. Só que ele pecou no seguinte: olha, ele entregou o cardápio, ó, só que hoje a gente não tem isso, 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 isso. Aí já me criou poxa vida, né? Tá faltando um monte de pratos. Eu entendi que ele quis nos avisar, né? Mas olha só, a desconexão aí, né, do operacional lá da produção com o atendimento. É, é, o planejamento de compras, né, não enxergou isso, por que que tá faltando? Né, em pleno, e eu lembro que era um sábado, logo no primeiro horário, assim, de atendimento. Então, quer dizer, houve uma falha de planejamento, né? Porque logo na primeira hora de funcionamento, já estava faltando um monte de coisa, tá? O ambiente agradável, aquela música altíssima que não dá nem para você conversar. Agora, se você tem uma balada, tudo bem, faz sentido. Agora, se você tem um restaurante familiar, né, que às vezes vai pessoas idosas, né, ou casais que estão ali conversando naquela fase de namoro, e aquela música altíssima que você não escuta o que a pessoa está falando, é agradável? A pessoa vai voltar? Não vai voltar, não vai voltar, né? Então, quando eu faço cliente oculto, eu inclusive eu vou até o banheiro, né? Será que tá faltando papel? Tem sabonete na saboneteira? O banheiro tá limpo? Muita gente, eu já ouvi muita gente falar, nossa, se o banheiro é assim, imagina a cozinha, né? Então é a percepção do seu cliente, né? Tá faltando guardanapo nas mesas, né? Com calor extremo, será que eu não tenho que abrir as janelas ou aumentar, diminuir a temperatura ali do meu ar-condicionado? Pessoal, detalhes, tá? A experiência está nos detalhes, não está no extraordinário, né? Como que é a apresentação dos pratos? Condiz a foto linda que eu vi lá, né? Que às vezes agora tem muita gente fazendo posts usando a inteligência artificial, chega lá, não tem nada daquilo, né? A gente brinca bastante, né? Por exemplo, um outdoor do McDonald's, às vezes você vê lá aquele sanduíche, né? Aquele Big Mac maravilhoso, você vai, dependendo da loja que você vai do McDonald's, não tem nada a ver, né? Então, você precisa se preocupar com isso, tá? Resolução de problemas, às vezes veio um prato trocado, como que a sua equipe lida com essas resoluções de problema, né? É rápido, ele sempre tem que consultar alguém, ele não tem ali é, uma ação rápida para resolver aquilo e deixa o cliente esperando, tá? Ou então veio um valor trocado lá na hora da conta. Como que eu resolvo isso? Eu sou rápido para resolver isso? Ou não? O cliente já está querendo ir embora, né? Então, pessoal, tudo isso. E aí, você tem que, nessa parte de percepção de valor de atendimento, tem alguns indicadores chaves. É muito comum, né? E o pessoal fala bastante sobre o NPS, né? Você fazer uma pesquisa de satisfação, né, tanto no Google, quanto um formulário específico, deixar um QR Code ali na mesa para a pessoa avaliar ali o atendimento, a experiência.
né? Mas também tem esse aqui, ó, né? Que é o esforço do cliente. E que seria isso, né? O quanto que o cliente teve que se esforçar para viver uma boa experiência. Demorou para chegar, demorou para estacionar, o atendimento demorou para o garçom enxergar ele, o prato demorou, a conta demorou mais ainda, ele estava louco para ir embora, entendeu? Então, qual que foi o esforço do cliente para ele se manter ali, tá? Tempo de atendimento, isso aqui também pode ser um indicador, tá? E também a quantidade de reclamações ou então de devoluções dos pratos, tá? Então você pode começar a medir isso, tá bom? Então, eu atraí e depois eu preciso encantar, porque senão ele não volta, tá? E aí eu preciso sistematizar, né? Eu tenho que garantir a consistência nos bastidores. Geralmente, essa etapa aqui o cliente não enxerga, nem é para enxergar. Ele nem imagina que isso aconteça nos bastidores. O que que é isso? É você começar a pôr em prática aqui as principais ferramentas de gestão. Eu tenho fichas técnicas, tenho. Não, com relação a isso, eu tenho todas as fichas técnicas. Elas estão atualizadas? Elas estão com os custos atualizados? Ah, não, eu fiz uma vez, larguei lá numa pasta. Nem sei onde está, né? A sua equipe conhece as fichas técnicas, eles utilizam, né, para manter um padrão, ou já acontece muito isso. Tem um local que a gente gosta muito da pizza, e às vezes a gente pede por delivery. E, e dá pra ver quando o pizzaiolo tá de folga, porque a pizza vem totalmente diferente, né? Então, eu até brinco, eu falo, ó, eu preciso ir lá conversar com eles, porque tá totalmente fora, despadronizado, assim, né? Os processos estão claros, né? Quando eu falo processos operacionais, não é só cozinha, né? É, Eu tenho ali um checklist de abertura da minha casa, eu tenho um checklist de fechamento da minha casa. Nesse checklist de abertura, eu observo se tem o papel lá no banheiro, se está abastecido os de guardanapos, se, entendeu? Se as mesas estão limpas a cada troca de clientes. Então, são processos que você precisa implementar dentro do seu negócio e todos precisam ser treinados nisso, né? Sistematizar a produção, né? Como que é? Eu faço um porcionamento das minhas matérias-primas, né? Antes de, para que eu tenha sempre a mesma quantidade de matéria-prima, no meu produto, para eu não ter uma hora uma pizza com 200 gramas de mussarela e outra hora 150, outra hora 250. Isso desbalanceia totalmente seu CMV, tá? Como que é o meu controle de estoque, né? Lembra o garçom que falou para mim, tá faltando isso, 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 isso. Tá claro, para mim ficou claro. Não tem contagem de estoque, não tem planejamento de compras, né? Ou até pode até ter o controle de estoque, mas não está conversando com o comprador, com a pessoa administrativa. Lembra que eu falei no começo das áreas da engrenagem aqui, ó, né? Produção, atendimento, administrativo. Eles precisam estar rodando na mesma sintonia, tá? Ó lá, compras, né? Então, se eu tenho estoque, eu tenho que ter um bom planejamento de compras. Eu tenho estoque mínimo, né? Será que está alinhado? Será que de repente eu não tenho que revisar ali o meu ponto de reposição, o meu estoque mínimo, tá? Porque eu tô tendo, porque o pessoal lá do marketing, de repente, mostrou lá um prato diferente que tá todo mundo gostando e tá atraindo, né? Será que eu não preciso fazer, né, uma atualização dos ingredientes que vão nessa receita? Pessoal, se vocês estiverem escutando algum barulhinho, eu moro em apartamento e o vizinho aqui de cima resolveu fazer reforma hoje, tá? Mas eu não queria deixar de fazer esse vídeo. E com a padronização que eu comentei lá em cima, né?
Essa padronização tem a ver também com a questão aqui da apresentação dos pratos, né? Será que o dia que eu tenho lá uma pessoa na montagem, o prato está de um jeito, e no dia de folga dela, que eu tenho uma pessoa substituindo, o prato ele vem de outra maneira, né? Então hoje existem, né, várias maneiras de você tirar as fotos, deixar disponível ali para você mostrar qual que é o padrão de apresentação desses pratos. Então, claro que isso aqui eu estou falando algo muito rápido, né, para vocês, mas quais são os indicadores-chave, né? É, acompanhamento do CMV, tá? No caso aqui, tanto CMV teórico quanto CMV real. O que seria o CMV teórico? É o CMV que eu calculo baseado nas compras, tá? Então seria compras dividido pelo faturamento. Agora, o CMV real é o que eu realmente utilizo. Então eu pego as compras, né, o estoque inicial, mais o que eu comprei durante o mês, menos o estoque final. Aí eu vejo realmente qual que é o meu CMV, né? Qual que é o índice de perdas? Qual que é o tempo de produção? Será que ele está impactando aqui no tempo de espera do cliente? Tá? E quais são as taxas de erro? Olha lá, as reclamações aqui, ó. Tá vendo como eles se conversam? Né? E na hora que eu vejo esse número de reclamações e vejo que está acontecendo muitos erros, né, de montagem, de troca, de pratos, qual que está sendo minha ação? Eu faço uma reunião com a equipe, eu tento achar a causa raiz desse problema, tá? E aumentar, né? Como que eu transformo tudo isso em resultado financeiro, né? Hoje eu conheço qual que é a margem de contribuição de cada prato, né? Porque você tem lá o preço, né, o valor do seu prato. Uma parte é CMV, né? O restante é margem de contribuição. Lembrando que margem de contribuição é diferente de margem de lucro. O que seria a margem de contribuição? É o valor que eu tenho para pagar todas as minhas contas, e a margem de lucro. Então, a margem de lucro está dentro aqui da margem de contribuição, tá? O quanto que está sendo isso? Eu conheço. Isso fica muito claro quando você tem as fichas técnicas, o custo das fichas técnicas atualizado e você faz uma engenharia de cardápio, tá? Eu estou acompanhando diariamente, não é mensalmente, diariamente o meu CMV, né? No caso do CMV teórico, eu acompanho semanalmente o meu CMV real. Eu faço a contagem semanal do meu estoque. O ticket médio, isso aqui é importante, né? É muito mais fácil eu trazer, eu vender um pouco mais para os clientes que já estão dentro da minha casa do que eu ter que trazer muito mais gente, tá? Hoje, qual que é a estratégia para que eu possa aumentar o meu ticket médio? Será que a minha equipe aqui, ó, de atendimento, ele está treinado para aumentar o meu ticket médio? Esse indicador é um indicador da equipe de atendimento, tá? Será que eu, de repente, eu oferecer uma sobremesa, eu não vou aumentar o meu ticket médio? Eu oferecer um prato que tem uma margem maior, uma margem de contribuição maior, não vai aumentar o meu ticket médio, tá? Por isso que é importante a sua equipe estar alinhada, né? Ter um script de vendas. Ó, na dúvida, nós vamos oferecer esse produto, que é um produto que tem uma maior margem, tá? Eu estou acompanhando qual que é a lucratividade real, né, do meu negócio. É, eu estou acompanhando a rentabilidade, né, das minhas vendas. Qual que é o fluxo de caixa? Eu faço uma análise de fluxo de caixa, eu faço um provisionamento, né, das compras, que eu acompanho bastante, né? Às vezes você compra hoje e você põe um boleto lá para 30, 40 dias, né? Como que você está fazendo isso? Você está fazendo esse acompanhamento de fluxo de caixa? Para que você realmente tenha, né, caixa para poder pagar esses fornecedores, ou você se perde, deixa aquele monte de nota lá em cima da mesa
e deixa a minha vida me levar e seja o que Deus quiser, né? Então, pessoal, Hum, você precisa acompanhar tudo isso. Isso é fazer gestão, tá? Aqui você tem as ferramentas e aqui você precisa acompanhar os resultados, os números que são gerados aqui nessas etapas, tá legal? Então, claro que hoje eu falei de uma forma muito resumida, é, como que você, como essa engrenagem precisa é, funcionar. Não tem como eu fazer isso sem olhar atendimento, sem gerar números. Não tem como eu levantar essas informações se eu não estou sistematizando aqui a minha operação, né? Não tem como eu aumentar faturamento se eu não gerar demanda, se eu não atrair clientes. É, não tem como eu atrair novos clientes se eu não estou cuidando do meu atendimento. Tá vendo como eles conversam, né? Então é uma mesa redonda mesmo, é um bate-papo que precisa existir pelo menos uma vez por semana dos principais líderes de cada área para que vocês se entendam e trabalhem alinhados, tá? Então, a base que sustenta tudo é o que? Eu lá, acabei de falar, dos líderes de cada área, né? A liderança unida, olhando o negócio como um todo, não cada um preocupado com o seu quadrado e o marketing que se vire, o pessoal do administrativo que lute, não é isso, tá? Você implementar indicadores e acompanhar, tá? Não é você fazer uma semana, 15 dias e depois largar, tá? Em vez de você ter 10 indicadores, tenha dois no início e acompanhe eles semanalmente ou até mesmo diariamente. Eu sempre costumo dizer que gestão é mudança de cultura, é cultural, dói para implementar. Toda mudança dói, entendeu? Então, é uma nova cultura. Existe hoje muita tecnologia a nosso favor, muitos sistemas que nos ajudam, né? E eu vejo em muitos clientes que eles têm, às vezes, uma Ferrari, um sistema super completo, e que eles não usam, nossa, um décimo do que aquele sistema pode oferecer de relatórios, de informações, que facilita para você fazer um fechamento de mês, tá? E treinamento constante, pessoal. A partir do momento que você vai levantando e criando indicadores, você vai fazendo o treinamento da sua equipe. Treinamento é sentar todo mundo numa cadeira e ficar 2 horas falando? Não. O treinamento pode ser uma conversa de 5 minutos. Pessoal, vamos lá. Vou começar a medir. Vamos supor que você decida que o seu indicador aí inicial vai ser, vou acompanhar ticket médio, tá? Olha só, então a nossa meta a partir de agora, nosso ticket médio é de R$ 110, por exemplo, tá? Então eu vou começar a acompanhar isso diariamente. Eu vou, é só a menina lá do administrativo que vai acompanhar isso? Não, a equipe da cozinha tem que estar sabendo. Por quê? Se eu colocar uma estratégia de, é, sei lá, colocar uma entrada, né, para oferecer uma entrada no script de vendas para aumentar o meu ticket médio, vai influenciar lá na minha operação, né? A equipe do planejamento de compras está atualizado disso, né? Eles estão sabendo que pode ser que a gente vá fazer uma promoção ou a gente vai fazer com que o cliente consuma mais essa entrada. Eu tenho matéria-prima suficiente para o pessoal da cozinha trabalhar, né? Toda a minha equipe de atendimento está alinhada com essa estratégia, tá vendo? Então, às vezes, o treinamento é o quê? Você fazer uma reunião de 5 minutos. Falar, olha, hoje nossa, o nosso ticket médio é de R$ 95, a nossa meta é 110, e a partir de agora nós vamos fazer dessa maneira. Nós vamos ter um script de vendas, cozinha tudo bem para vocês, tá ok? Pessoal do atendimento, pessoal do administrativo,
estamos aí com as compras tudo em dia, os fornecedores vão entregar o material na data que a gente precisa, tá vendo? Tudo isso é uma engrenagem e é um treinamento, tá? Nada mais é do que um treinamento. E deixa eu até me mudar aqui. Pronto. Então, o fluxo da lucratividade, o que que é? É você sim atrair mais clientes, tá? Só que clientes entrando, eu tenho que ter uma experiência incrível. Por quê? Para que tenha recorrência, para que ele volte, tá? Lembrando que o custo para trazer um cliente novo é muito alto, tá? Menos desperdício com essas ferramentas aqui no meu operacional, tá? Porque não adianta nada eu vender mais num custo altíssimo, tá? É, e, consequentemente, você vai acompanhando esses números, esses resultados, para buscar para efetivamente validar. Não, eu estou tendo uma maior lucratividade, tá? Não adianta nada você fazer essas três etapas aqui, né? E eu vejo que a maioria dos negócios de alimentação fazem muito bem, tá? Só que chega nessa última parte aqui, eu não sei dizer meu CMV. Eu sei que eu vendo bem. Geralmente o dono do negócio ele sabe quanto ele fatura, mas ele não sabe quanto que ele gasta, tá? Então, e aqui é onde você navega no escuro. Você toma decisões no achismo, né? E pode ser aí um grande tiro no pé. Tá legal? Pessoal, então hoje de uma forma muito resumida, né? Mais para vocês entenderem, né, que essas áreas são complementares, elas precisam uma das outras, e para você até mesmo avaliar no meu negócio. Como que eu estou atraindo meus clientes? Será que eu preciso? Avalie item por item que está escrito aqui, né? No meu atendimento. Vá com uma. Ou então, se você não tem condição de contratar, né, um cliente oculto, e Alimentar e faz esse trabalho, peça para um amigo, vem com um olhar mais crítico, alguém da sua família, tá? É, Ou então um cliente, há muito tempo, fala, olha, gostaria da sua opinião sincera, como que está sendo aí a recepção? Bate um papo com aquele cliente, escute seu cliente, né? Eu tô com as minhas fichas técnicas atualizadas, vai item por item aqui, eu tô fazendo um controle de estoque, ou tá mais ou menos, eu conto mais ou menos por cima, né? Tá lá na minha cabeça, eu acho que eu sei mais ou menos. Ou então eu delego tudo lá pro líder da cozinha, ele mesmo que faz a lista lá de compras. Será que ele não está pedindo coisa muito a mais? É onde seu CMV tá indo embora, tá? E eu, como gestor do meu negócio, né? Eu estou acompanhando esses indicadores, eu tenho essas informações, tá? Então é isso, pessoal. Espero que fique aí um print, se você quiser tirar um print aqui final, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Compartilhe aí com quem você acha que deve entender aí essa dinâmica. Curte que se você curtir aqui o vídeo, você me ajuda, né, a entregar para mais pessoas e o YouTube está entendendo que esse conteúdo tá relevante e é importante para vocês, tá bom? Até o nosso próximo vídeo. Até a próxima.